foi muito pouca. Fala um pouco o papel do Dom Marcel Lefebvre. Então, Dom Marcel, quando ele tomou conhecimento de que haveria um concílio, ele foi otimista com relação ao concílio. Ele achava que realmente era o momento da Igreja fazer um concílio para condenar os erros modernos e finalizar aquilo que foi iniciado no Concílio Vaticano I. Dom Marcel Lefebvre sempre foi um homem de posição equilibrada. Então, ele era um antirrevolucionário, ou seja, todas aquelas ideias que predominaram na Revolução Francesa, 1789, que eram contrárias à Igreja Católica e à vida saudável, porque, na realidade, né, a Revolução Francesa, o resultado dela, dos valores da Revolução Francesa, é a degradação do homem, como nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos os frutos maduros. E Dom Marcel Lefebvre, ao mesmo tempo que era contra isso, ele não era contra a ciência, não era contra a tecnologia. Claro, achava que essas coisas são coisas boas. Então, a posição de Dom Marcel Lefebvre não é nem a posição de um conservador, que aceita os valores da Revolução Francesa, mas rejeita algumas coisas da modernidade, mas também não é de um reacionário que quer que o mundo volte para trás. Exatamente. Então, Dom Marcel sempre teve essa posição equilibrada. Só que ele não compreendia as forças que estavam em jogo nos bastidores do concílio, porque boa parte da vida eclesiástica Dom Marcel teve na África. Então, quando ele chega para o concílio, ele chega assim, meio... Isso, de certa maneira, preservou ele também da contaminação modernista que predominava. Ele teve uma boa formação teológica em Roma. Ele não estudou, não fez seminário na França. Ele fez em Roma. A França estava totalmente contaminada pelas ideias, tanto de esquerda quanto ideias liberais. Totalmente. E ele teve um bom mestre, que foi o padre Le Floch. Então, teve uma formação muito sólida contra-revolucionária, contra o liberalismo. A principal bandeira de Dom Marcel Lefebvre era contra o liberalismo. Essa ideia de contra o comunismo vai chegar depois, com esse pessoal que veio aqui da revista Catolicismo, que se formaram primeiro para combater o comunismo e depois vão incorporar os Chetos. Então, Dom Marcel Lefebvre foi chamado para fazer parte dessa comissão preparadora e é aí que ele começa a tomar conhecimento do confronto que está se dando. Porque, no momento que ele conhece o Dom Maia? O Dom Maia ele conhece em 64, se não me engano. Em 64, que ele conhece Dom Maia. E Dom Maia já estava nessa luta contra o comunismo, junto à TFP. Só que o problema foi ter reduzido o combate do concílio a essa questão comunista. Esse é um dos problemas do Chetos, porque ficou olhando muito para o comunismo. E tinha outros problemas. E ainda continuam, porque isso virou uma coisa anacrônica. A gente vê até hoje a TFP e outros grupos ligados à direita, sempre com esse mesmo foco anticomunista, e não vê que coaram o mosquito e o camelo. Passou. Porque bem observado. Ficaram num foco e tinha que ter outras olhado para mais sérias e mais profundas. Quem estava de olho nisso, no que estava acontecendo de mais profundo nos bastidores do concílio, era o Léon de Ponsard. O Léon de Ponsard foi um conde francês, escreveu livros sobre revolução. Tem um livro dele, As Forças Ocultas da Revolução. Eu sei esse livro. E era ele que, durante o concílio, ficava desesperado para poder passar para os padres o que estava se passando, o perigo que a igreja corria. Ele provavelmente foi um dos autores do complô contra a igreja. Foi um livro que foi escrito muito às pressas, para fazer todo um histórico dessa luta de 2000 anos, e para que os padres entendessem que o que estava em jogo ali era muito mais do que simplesmente a questão contra o comunismo. Preciso entender um pouco de história para a gente entender. Entender também o que é triste nesse Concílio Vaticano II, os padres não foram lá, não eram bem formados. Eram mais de, quase 3 mil padres. Você teve uma pequena equipe fazendo o Chetos Internationale Patrum, que era um comitê criado ali meio que às pressas, improviso. Lá dentro do Chetos? Eram pouquíssimos.
Se tivesse, acho que uns 300 era muito. Muito pouco. Muito né? pouco. 10% de E todos. os progressistas tinham todo, né, o aparelho midiático, quem controla a mídia, né? E tinha todos os recursos tecnológicos. E tinha muito mais do que isso, porque eles tinham o Papa do lado deles. Né? E o Papa sempre estava do lado dos progressistas. Então, é muito famosa, né? Quando o cardeal Beia, ele envia o I.V. Congar para aquela sinagoga de Estrasburgo, às vésperas do concílio, né? Para recolher as exigências que os judeus tinham com relação à Igreja Católica. Então, no fundo, né, a ideia era mudar a doutrina da Igreja. Era transformar a Igreja Católica numa outra coisa. Uma espécie de ONG, né? Exatamente. A serviço da ONU. A serviço da ONU, uma espécie de sucursal da ONU, para que mais tarde, né, essa sucursal da ONU virasse ela mesma uma espécie de ONU das religiões. Ou seja, ela usasse o prestígio, né, de 2.000 anos, que não é pouca coisa, né, para que ela assim, passasse a liderar um projeto a favor da unidade do gênero humano, que é essa a causa final do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi feito para promover a unidade do gênero humano. Então, você pega os documentos do concílio, você faz uma leitura, é muito chato ler documento do Concílio Vaticano II. Eu cheguei a ler lá, é muito chato. Mas, para você ler, é bom você ter uma palavrinha-chave, que é humanismo, e aí você consegue decifrar aquilo que eles deixam em premissas. As conclusões eles tiram depois, né, porque eles sabiam bem o que eles pretendiam fazer. Então, Dom Marcel Lefebvre, seguindo, né, essa direção do Tietos, esse combate dos Tietos, ele acabou sendo um pouco ingênuo durante o concílio. Tanto é verdade que apenas 2 documentos ele não assinou do concílio. O documento da liberdade religiosa e a Gaudium et Spes. Ele não assinou. Mas os outros todos ele acabou assinando. Até porque ninguém podia imaginar que o Papa estava com o objetivo de destruir a Igreja Católica. Ninguém podia imaginar que um Papa tinha essa intenção de destruir a Igreja Católica. E era exatamente isso que acontecia. E depois ele vai fazer uma coisa, talvez até pior, que é mudar a missa. Né? Exatamente. Acho que não vai dar para pegar tudo, né? Talvez a gente fale ainda um pouco das Irmãs Lúcia lá por causa do seu canal. Acho que muita gente está curioso com essa história. Bom, e que também faz parte também de todo esse... Se quiser já pegar um gancho com a Irmã Lúcia. Sim. Mas só para finalizar, né? Então, o Papa Paulo VI, ele é uma figura tragicômica. A gente nunca pode... é foda, né? Exatamente. Ele logo, né? Logo que... Foi ele que foi, né? Recebeu a visita de Abraham Heschel, já quase para o fechamento do concílio, da 4ª sessão do concílio, a pressão para fazer o documento Nostra Aetate, né? Nostra Aetate é esse documento que trata da relação da Igreja Católica com todas as religiões não cristãs. O objetivo aí, esse é o documento mais escandaloso, né, do Concílio Vaticano II. É uma declaração. A Igreja, no Concílio Vaticano II, emitiu, acho que 3 declarações, que são declarações para o mundo, né, para o mundo todo. 2 delas são horrorosas, que é a Unitatis Sedentio, que trata sobre essa unidade das religiões, o ecumenismo, né, em si. E essa outra, que é horrorosa, que é a Nostra Aetate. Quem deu essa ideia de fazer uma igreja, fazer com que a igreja reflexionasse ad intra e ad extra, foi o Suenan, aquele cardeal horroroso belga, né, que é um dos pais da renovação carismática, diga-se de passagem. Por isso que se fala que o Reno se lançou no Tibre. Se lançou no Tibre. Lá o Reno. Exatamente. Então, tudo de ruim veio daquela região ali do Reno. Roma não estava preparado, né, para lidar com esse problema. Eles imaginavam uma outra coisa. Imaginava que fosse lidar com outras coisas. Problemas menores, sabe? Mas, no entanto, a coisa era muito mais profunda. Por isso que eu digo que foi um momento muito ruim esse concílio. Ninguém estava preparado, porque os acontecimentos históricos, como o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, que tem um impacto imenso, não pode ser avaliado em 15 anos. Como é que pode? A guerra acaba em 1945, em 1960, você acha que já entendeu o que se passou na Segunda Guerra Mundial? Nenhum historiador pode se atrever a fazer uma coisa dessa.
muito menos num acontecimento de impacto, como foi a Segunda Guerra. Até hoje, a gente não compreende o que foi a Segunda Guerra Mundial. Ainda muita coisa precisa ser esclarecida. Então, não se pode fazer um concílio com base naquilo que se presumiu ser o resultado final da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra sempre é contada pelos vencedores, né? A gente precisa avaliar bem essas coisas com certo espaço de tempo. E essa ingenuidade dos papas é altamente condenável, altamente nociva para a igreja. Eu digo isso, né? Eles não tinham direito de fazer. Eles eram papas, tinham autoridade para fazer, mas foram imprudentes. Foram imprudentes e caíram numa cilada, numa grande armadilha. E hoje a gente está vendo aí o resultado disso tudo, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.